Olá pessoal, tudo bem? Hoje estarei ensinando para vocês esse lindo tapete oval. Então espero que vocês gostem da aula. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para receber as próximas videoaulas. Confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso lindo tapete. Para a aula de hoje vamos utilizar um novelo de barroco natural, esse aqui é o número 6. Também vamos utilizar um novelo de barroco multicolor premium, esta é a cor cabaré 9153, e um novelo na cor trilha 9392. Vamos utilizar uma agulha de crochê de 4 milímetros e uma tesoura para arremates. Aqui eu vou utilizar cola universal, mas é opcional. Eu vou utilizar para colar as folhinhas, mas caso você queira também pode costurar as folhinhas no tapete. Então vamos para a nossa aula de hoje? Nós vamos dar início com 43 correntinhas. São 40 correntinhas, mais 3 para virar o trabalho. Então, nós vamos dar a laçada na agulha e voltar na quarta corrente ao contrário da agulha. 1, 2, 3, 4. Introduz aqui na quarta correntinha. E aqui nós vamos fazer 6 pontos, já contando com as 3 correntes iniciais. Então, aqui temos 1, 2... 3, 4, 5, 6, desta forma. Então, são 6 pontinhos na mesma corrente de base. Esta será a voltinha aqui da parte oval do nosso tapete. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto para cada correntinha de base. Então, dá a laçada, vem na próxima correntinha. Um ponto alto, dá a laçada, vem na próxima, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar até o final da corrente. Então, será um ponto alto para cada corrente de base, desta forma. Então, vou trabalhar com um ponto para cada correntinha, até chegar aqui na última corrente. E eu volto a mostrar para vocês a continuação da nossa carreira. Trabalhei com um ponto para cada ponto de base, cheguei aqui na última corrente. Aqui na última correntinha, nós vamos trabalhar 6 pontos, igual trabalhamos do outro lado. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final da correntinha novamente. Então, trabalha com um ponto para cada ponto de base. Até chegar aqui no final da correntinha, que será ao lado da primeira corrente. Então, vou trabalhar com um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no último pontinho, eu volto para finalizar essa carreira com vocês. Trabalhei até o final da carreira, um ponto para cada ponto de base. Aqui, para finalizar, vou vir na terceira corrente e fazer um ponto baixíssimo. Puxo o fio, o mesmo fio puxa por dentro da laçada. Aqui, nós vamos subir 3 correntinhas, dá a laçada, volta no mesmo ponto de base. E trabalha um ponto alto no mesmo ponto de base, formando o aumento. Dá a laçada, vem no próximo ponto. Aqui também vamos trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui na voltinha, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, são 6 pontos na voltinha, vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos altos. Um aumento em cada ponto de base. Aqui temos 1, 2, 3, 4. 5, 6 aumentos. Então, é um aumento para cada ponto de base. Vai ficar desta forma. No total, 12 pontos altos. E a lateral, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base.
Então, eu vou trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui na outra voltinha. Em cima dos 6 pontos altos da voltinha, nós vamos trabalhar igual trabalhamos aqui. 2 pontos altos para cada ponto de base. No total, teremos 12 pontos aqui nessa voltinha também. Então, trabalha com um ponto para cada ponto de base e nos 6 pontinhos, 2 pontos em cada ponto de base. A outra lateral, um ponto para cada ponto de base, igual a carreira anterior. Então, vou trabalhar toda essa volta até chegar aqui no último ponto e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Aqui eu trabalhei um ponto para cada ponto de base e a voltinha com um aumento para cada ponto de base, totalizando 12 pontos na voltinha. Voltei trabalhando com um ponto para cada ponto de base e agora eu vou finalizar essa carreira com vocês. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Desta forma. A próxima carreira inicia com 3 correntes da laçada, bem no mesmo ponto de base, um ponto alto, fazendo o aumento. Essa carreira será um aumento, um ponto alto. Um aumento, com 2 pontos no mesmo ponto de base, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por toda a parte da voltinha aqui do nosso tapete. Então, serão 6 aumentos na voltinha. Aumento em cima de aumento, separados por um ponto alto. E a lateral, nós vamos trabalhar da mesma forma da carreira anterior. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui chegamos no último aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, começa a parte da lateral. Trabalha um ponto alto em cima de cada pontinho de base. Então, essa carreira, trabalhamos um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, por toda a voltinha, totalizando 6 aumentos na voltinha. A lateral, vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base. Chegamos aqui na outra voltinha, vamos repetir a sequência de aumento. Um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, totalizando 6 aumentos na voltinha. E a outra lateral, um ponto para cada ponto de base. Das laterais, não faça aumentos, porque senão vai embabadar o seu trabalho. Então, eu vou trabalhar toda a volta dessa carreira e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Eu trabalhei toda a volta da minha carreira, um ponto para cada ponto de base na lateral. E na voltinha, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, totalizando 6 aumentos na voltinha. Para finalizar, vamos vir aqui na terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira, nós vamos iniciar com as 3 correntes da laçada, bem no mesmo ponto de base, o aumento. Essa carreira será um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, dois pontos altos de espaço entre um aumento e outro. E no próximo ponto, o aumento com 2 pontos no mesmo ponto de base e 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, a sequência aqui da voltinha será um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos. Repete até o último aumento. No total, 6 aumentos aqui na voltinha. As laterais continua a mesma coisa, um ponto para cada ponto de base. E aqui na outra voltinha, repete a sequência de aumentos. Então, chegou no primeiro aumento, já começa. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. No total, 6 aumentos na voltinha.
Então, vou trabalhar essa carreira até o final, fazendo a sequência de aumentos nas voltinhas, com um aumento e 2 pontos de espaço entre um aumento e outro. E eu volto para finalizar essa carreira com vocês e dar início à próxima. Trabalhei toda a volta da minha carreira e na voltinha fazendo os aumentos. Um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos e a lateral sem aumentos. Para fechar, um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. E agora vamos dar início à próxima carreira. Sempre inicia com 3 correntes, um ponto no mesmo ponto de base para formar o aumento. Agora, essa carreira será 3 pontos altos, 1, 2, 3. No próximo, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente, 3 pontos altos, 1, 2, 3. No próximo, o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos trabalhar por toda a voltinha. Sempre aumento em cima de aumento. No total, 6 aumentos na voltinha. Então, será um aumento, 3 pontos altos. Um aumento, 3 pontos altos, até chegar aqui no último aumento. A lateral, sem aumentos, ponto em cima de ponto. E a outra voltinha, repete a sequência. Quando chegar aqui no primeiro aumento, faz um aumento, 3 pontos altos. Um aumento, 3 pontos altos, repete em cima de toda a voltinha, até chegar aqui no último aumento. Então, vou repetir essa sequência de aumentos nas duas voltinhas e um ponto para cada ponto de base na lateral. Então, vou trabalhar até o último ponto e eu volto para finalizar com vocês. Então, aqui eu concluí a minha carreira. Essa carreira foi um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos na voltinha. Então, cada voltinha, 6 aumentos. A partir daqui, nós vamos continuar a sequência de aumentos. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Então, nós vamos continuar o nosso tapete até completar 12 carreiras do início. Sempre vamos trabalhar aumento em cima de aumento. Então, sempre aumentando um pontinho entre um aumento e outro. Então, na primeira carreira, eu trabalhei 6 pontos. Na segunda carreira, eu trabalhei um aumento para cada ponto. Na terceira carreira, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E assim, eu fui aumentando um pontinho entre um aumento e outro. Então, eu vou repetir essa sequência até completar 12 carreiras. E eu volto aqui para mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Aqui eu trabalhei as minhas 12 carreiras. Então, sempre foi aumento em cima de aumento. Como vocês podem ver aqui, fica até marcadinho onde estão os aumentos. Porque é um em cima do outro. Então, sempre 6 aumentos por voltinha. Sempre aumentando um ponto entre um aumento e outro. Então, começa com um aumento para cada ponto de base, depois um aumento, um ponto alto, aumento, ponto alto, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 4, um aumento, 5, um aumento, 6 pontos, um aumento, 7, 8, 9, 10 pontos. Até chegar na última carreira, aonde será um aumento, 10 pontos altos. Então, no total, 12 carreiras aqui da base do tapete. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o arremate aqui dessa primeira parte. Então, pra fazer o arremate, eu fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, cortei o fio. Eu vou puxar o fio todo para frente e dividir em 2 partes. 3 fiozinhos para cada lado. Vou vir no pontinho ao lado, passar um dos fiozinhos para a parte de trás, e aqui eu vou dar 2 nozinhos, para segurar o fio e não desmanchar o trabalho. Esse fiozinho é só esconder por baixo dos pontos de base. Você pode introduzir a agulha aqui e vir puxando ele ponto a ponto, até que todo o fio esteja escondido. Então, vou terminar de esconder esse fio e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete.
A próxima carreira nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Então, pra gente ter aqui um local de início para que fique as florzinhas igual aqui do meu tapete, eu vou iniciar bem em cima das 3 correntes iniciais da carreira anterior. Então, eu vou vir aqui e vou introduzir a agulha, pegando as 2 alcinhas junto. Vou iniciar com um ponto baixo. A sequência dessa carreira será 11 pontos baixos. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora nós vamos trabalhar as florzinhas. Então, são 3 florzinhas. Então, inicia com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 correntes da base da florzinha, mais 2 para virar o trabalho, totalizando 7 correntinhas. Dá a laçada na agulha, introduz na terceira correntinha a contar da agulha. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, dá a laçada, introduz no mesmo ponto de base, tira de 2 em 2. Novamente, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos para cada correntinha. Então, sempre com 3 pontinhos na mesma corrente de base, para formar a nossa florzinha. 1, 2, 3. Dá a laçada, vem na próxima corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E chegamos aqui na última correntinha. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou vir aqui na correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui formou a primeira florzinha. Novamente, sobe as 7 correntes, são 5 correntinhas da base da flor, mais 2 para virar o trabalho. Dá a laçada, volta na terceira correntinha e trabalha 3 pontos altos na mesma corrente de base. Vem na próxima correntinha, 3 pontos altos. 2, 3. Vem na próxima correntinha, 3 pontos altos. 2, 3. Vem na próxima correntinha, 3 pontos altos. 2, 3. Chegamos na última correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vem na correntinha, um ponto baixíssimo. Formou a segunda florzinha. Agora, vamos repetir a sequência e fazer a terceira florzinha. Então, sobe as 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá a laçada, volta na terceira correntinha, 3 pontos altos em cada correntinha de base. Então, vou trabalhar essa parte com 3 pontinhos em cada correntinha. E eu volto a mostrar pra vocês como que eu prendo as 3 florzinhas aqui na base do tapete. Então, aqui eu trabalho a terceira flor, 3 pontos altos para cada correntinha. Finaliza com um ponto baixíssimo na correntinha. E agora, vamos prender aqui na base do tapete. Eu vou pular um ponto de base e vir no próximo. Aqui eu vou trabalhar 11 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. E iniciar a sequência das florzinhas novamente. Sobe 7 correntes, volta na terceira correntinha com 3 pontos altos. Trabalha 3 pontos para cada correntinha, um ponto baixíssimo na última correntinha. Sobe 7 correntes, trabalha com 3 pontos para cada corrente, fecha com ponto baixíssimo. Novamente, sobe 7 correntes, trabalha 3 pontos para cada corrente, fecha com ponto baixíssimo, pula um ponto de base, 11 pontos baixos. Eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Então, eu repeti a sequência até o final da carreira, 11 pontos baixos e 3 florzinhas. Aqui no final sobraram 2 pontinhos. Então, em duas partes aqui, eu fiz 12 pontos baixos ao invés de 11. Aqui, para finalizar a carreira, então, eu fiz a florzinha, como sobrou um ponto, eu fiz um ponto baixo. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Corta o fio, puxa para frente e vamos fazer o arremate igual da carreira anterior. Então, divide o fiozinho em 2. Passa aqui um pontinho ao lado, um dos fiozinhos para a parte de trás. E aqui dá 2 nozinhos para que o nosso trabalho não desmanche. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fiozinho e volto para explicar para vocês a continuação do nosso tapete. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com o fio natural. Então, vou dar início aqui em cima do pontinho baixo, que está na direção da correntinha inicial, que é o segundo pontinho baixo. Eu vou introduzir a agulha aqui em cima do ponto, iniciar com o ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, que equivalem a um ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer o aumento, seguindo a sequência de aumentos aqui da última carreira. Então, em cima do aumento, teremos um novo aumento. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo de base, até chegar aqui no nosso próximo aumento, que será aqui logo após as florzinhas. Então, vem com um pontinho para cada ponto de base. Aqui chegamos nas florzinhas. Então, faz um ponto alto aqui no ponto baixo. Dá a laçada, vem aqui nesse pontinho que a gente pulou da florzinha, aqui. Laça o fio e vamos fazer um ponto alto alongado. Então, vai tirar 1, tira 2 e tira 2. Ele vai ficar assim um pouquinho maior, porque a gente tá pegando direto lá na carreira anterior. E agora, continua trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no nosso aumento. E aqui chegamos no aumento da última carreira natural. Então, em cima dele, vamos fazer um novo aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente, trabalha com um ponto para cada ponto de base, até chegar no próximo aumento. Então, sempre vamos trabalhar assim. Um ponto alto para cada ponto baixo de base. Até chegar nas florzinhas. Aqui o último ponto baixo. Dá a laçada, vem aqui no pontinho que pulamos das florzinhas e faz um ponto alto alongado. Então, tá os 3 fiozinhos. Tira 1, tira 2 e tira 2. Desta forma. Dá a laçada. E agora, temos o pontinho que é em cima do aumento da carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer o aumento. Serão 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
E a nossa carreira vai ficando assim. Então, será aumento em cima de aumento aqui da última carreira natural. Então, sempre que tiver um aumento aqui na última carreira natural, vamos fazer um aumento aqui nessa carreira. Trabalha sempre com um ponto para cada ponto de base, entre um aumento e outro. E aqui atrás das florzinhas, um ponto alto alongado. Então, no total, teremos 6 aumentos por voltinha, sempre seguindo a mesma direção aqui das carreiras anteriores, aumento em cima de aumento. E a lateral com um ponto para cada ponto de base. Então, em cima dos pontos baixos, um ponto alto para cada ponto de base, e aqui no pontinho que pulamos da florzinha, um ponto alto alongado. Então, vou trabalhar toda a volta da minha carreira, fazendo 6 aumentos por voltinha, e na lateral um ponto para cada ponto de base, e eu volto para finalizar essa carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, vai ficar desta forma, fica super delicadinho, não é mesmo? Então, foram 6 aumentos em cada voltinha, sempre aumento em cima de aumento, aqui nessa carreira. Trabalhamos um ponto para cada ponto de base e um ponto alto alongado atrás da florzinha. Agora, eu vou finalizar a carreira com vocês e explicar as próximas carreiras do nosso tapete. Então, para finalizar, eu fiz aqui meu último ponto alto, vou vir na terceira corrente inicial, introduzo a agulha na correntinha e aqui faz um ponto baixíssimo, fechando a carreira. As próximas 3 carreiras serão iguais à anterior. Então, inicia com 3 correntinhas e trabalha aumento em cima de aumento. Sempre 6 aumentos por voltinha e um ponto para cada ponto de base. Então, nós vamos continuar seguindo a sequência de aumentos lá do início do tapete. É sempre 6 aumentos e um ponto para cada ponto de base. Então, nós vamos continuar a sequência de aumentos, sempre aumentando um ponto entre um aumento e outro. Então, aqui na última carreira do centro, nós tínhamos 10, nessa temos 11, no próximo teremos 12, 13 e 14 na última. Então, nós vamos trabalhar sempre aumento em cima de aumento, que vai ficar esse marcado aqui, que é dos nossos aumentos. Que vai ficar marcado aqui, igual as carreiras aqui do centro. Então, é sempre aumento em cima de aumento. Ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Sempre 6 aumentos por voltinha. Caso você veja que o tapete se fecha, pode fazer mais aumentos, não tem problema. E caso ele fique embabadado, que ele comece a fazer aquelas ruguinhas em cima do tapete, é só diminuir a quantidade de aumentos. Então, vou trabalhar mais 3 carreiras seguindo essa sequência de aumentos, 6 aumentos por voltinha, e eu volto para mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Então, pessoal, aqui eu trabalhei minhas 4 carreiras, fazendo aumento em cima de aumento, e as laterais, um ponto para cada ponto de base. Vou colocar aqui do avesso para vocês verem. Então, eu trabalhei aumento em cima de aumento, sempre aumentando um pontinho entre um aumento e outro. Então, aqui concluímos a primeira parte da nossa videoaula. Em breve estará disponível aqui no canal a segunda parte. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Beijos e até a próxima, pessoal!